Olá, amigos e amigas da TV Cidade. Com prazer que estamos retornando com o programa Bem Viver Corpo e Mente. E hoje assim, temos uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. É minha prima, Clara Paraboa, que mora na França. E ela vai hoje trazer para nós estamos falando com ela direto, né, pela plataforma Zoom, e ela vai trazer para nós a experiência dela na França, né, como ela foi para lá, e eu gostaria que ela se apresentasse em primeiro lugar para nós. Oi, Clara, como é que você vai, prima? Oi, Margarete, é um prazer estar aqui contigo nessa live pelo Zoom, nossa primeira live. Já falamos Espero que seja várias vezes pelo WhatsApp, né? É. Inclusive, eu estive aí no Brasil, né? A gente se conheceu, na verdade, faz pouco tempo, né? Nós somos primas próximas e distantes, e a gente se Exato. conheceu faz 2 anos, e antes de se conhecer ao vivo, a gente já começou a interagir pelo telefone, as plataformas. Exatamente. Na verdade, a gente se conheceu quando era pequena, né? Claro, a gente nem lembra, né? Nossas mães É, conviviam, mas a gente acabou se distanciando, enfim. Nossas mães são irmãs, né? E, mas, inclusive, a mãe da Clara é muito parecida com a minha mãe, lembra muito a minha mãe, tem um carinho especial por ela, né? Então, assim, é muito, muito gratificante estar aqui contigo hoje e poder saber um pouco da tua vida aí, da tua experiência, né? E eu gostaria que tu te apresentasse, assim, como que tu foi para a França, como é que chegou aí, o que que você faz aí hoje, né? E a tua formação. tá. Vou falar bem rápido, não vou entrar em detalhes. Isso. Então, eu me chamo Clara Rosana Chagas Paraboa. Aliás, hoje, no Brasil eu era conhecida como Clara Paraboa, que eu me assinava, hoje eu me assino Clara Chagas, Olha. porque na França, o primeiro nome que vem o primeiro sobrenome que vem depois do nome próprio é o que prende, toma força nas representações, nos documentos. Então, todos os meus documentos, mesmo se eu tenho Chagas Paraboa, Chagas da parte da nossa família, né, das nossas mães, Nossas e mães. Paraboa do lado do meu pai, aqui eles me chamam Chagas, Clara Chagas, e é Chagaça, Sagaz. Chagaça, Chagaça, ou Chagas, ou mesmo Chaga, porque no francês ele suprime o S, né, final de muitas palavras, então é sempre... E foi uma descoberta para mim, porque quando eu comecei a fazer meus documentos aqui, mesmo eu ia no médico e eles me chamavam por Chagas, e eu não respondia. Eu não respondia e as pessoas insistiam, e é uma pequena história da minha aventura aqui na França. Então, eu vim para cá em 2005 ou 2006. Eu conheci um francês no Brasil, eu morava em Florianópolis e eu me apaixonei e nós fizemos todo o percurso para que eu venha para cá. Um ano depois eu vim para cá e eu vim para cá com a intenção de fazer um doutorado. E que era um sonho meu já era um sonho que eu tinha no Brasil e que quando eu conheci o meu companheiro, eu já estava a caminho do doutorado. Chegando aqui, as coisas não foram... perdi a palavra. São fáceis. Não automáticas. Então, as coisas não foram automáticas aqui na França,
né? É todo um processo de integração, de conhecimento da língua, da cultura, dos códigos na universidade. Então, na verdade, eu quase que recomecei meus estudos. Eu fiz um mestrado de 1 ano, e depois eu fiz um mestrado de 2 anos, e lá que eu conheci o meu orientador e que eu realmente entrei no doutorado. Então, eu tive que conhecer os códigos universitários, os códigos da língua, os códigos das disciplinas, porque mesmo se as disciplinas, as ciências, elas são universais, os códigos internos institucionais, eles são diferentes, a maneira de educar na França é diferente, a cultura francesa ela é diferente da brasileira, então eu tive todo esse tempo, foi um tempo de aprendizagem, de adaptação, né? Claro, é muita mudança, é muita coisa diferente, né? Eu fiz uma imersão na cultura, porque eu cheguei aqui, eu não conhecia nada da cultura francesa. O que a gente conhece no Brasil são estereótipos, e a gente só vai conhecer uma cultura realmente a partir do momento que a gente vive. E não é 1 ano, não é 2 anos, realmente a gente precisa de um largo tempo realmente de adaptação, de conhecimento, de integração desse conhecimento, né? Tua área é pedagogia, né? É pedagogia? Não, eu tenho uma formação interdisciplinar, então a minha primeira formação foi em geografia. Ah, sim, sim. Eu me especializei no ensino da geografia. Sim. E aí eu fiz no Brasil um mestrado em ciências da educação. Vindo para a França, eu queria continuar nesse percurso, mas eu tinha uma formação baseada nas teorias, nos escritos de Paulo Freire, e chegando na França, eu me deparei com uma educação muito tradicional, né? A França é um país muito antigo, mesmo se as leis, né, se o país dos direitos humanos, as práticas pedagógicas são bem diferentes e são bem tradicionais, né, baseadas numa pedagogia tradicional. Na reprodução do conhecimento apenas. Não na reprodução acerca de. Não, o conhecimento é transmitido como uma coisa lógica, natural, sem tomar em conta, né, a palavra não é boa, então vai ser editado, né? Então estou tranquila aqui. O conhecimento é transmitido sem tomar em conta o indivíduo. Ele é transmitido de maneira geral, como uma coisa... Corada, simplesmente despejada para o aluno, sem levar em conta o seu aspecto pessoal, individual, é isso? Isso, sempre pegar em conta a realidade onde está inserida o aluno. Uhum. É um conhecimento universal que é passado na escola. Entendi. Um conhecimento pronto, acabado. Mas você está fazendo o doutorado, então, você está, aliás... Então, o meu doutorado é sobre... em antropologia, eu faço um doutorado em antropologia na Universidade Lumière Lyon 2, donc Luz Lumière Lyon 2, em Lyon, e o meu estudo a minha tese, ela porta sobre
a experiência participativa. E nessa tese eu trabalho com as questões da escola na sociedade, é a relação escola e sociedade. Então, eu, num contexto de participação democrática, que tem uma relação direta com a transformação da cidade no entorno da escola. Agindo que a educação possa transformar a sociedade na qual ela está inserida, na qual a escola está inserida. Na verdade, as crianças, os professores, a escola, elas são inseridas num contexto. Esse contexto é vivante, não é? É muito tempo sem falar português, às vezes, né? Esse contexto é dinâmico, ele se transforma, as crianças interagem, elas não são, elas não podem ser dissociadas do lugar onde elas vivem. Elas vivem essa realidade no cotidiano, elas veem a cidade se transformar, elas veem as ruas se transformar, os prédios mudarem, né? Então, nós hoje, a questão a temática do desenvolvimento urbano e das questões ambientais, elas vão nos nutrir, elas vão nutrir com elementos que vão nos fazer refletir. Né? Então, sobre essa realidade. Então, como o conhecimento, ele comunica com essa realidade. Como um conhecimento da escola sobre o meio ambiente, sobre a cidade, sobre o bairro, como a escola trabalha isso, né? Como a escola, ela se engaja com as questões que estão no exterior, né? Ou a escola continua fechada, né? A escola continua fechada nesse contexto, nessa ideia dessa ciência fixa, imutável, né? E a tua tese pretende questionar isso, essa escola fechada, refletir sobre a possibilidade dela se abrir, é isso? Dela interagir, a criança interagir com o meio, enfim, ela trazer a realidade do meio. Então, em geografia, por exemplo, quando eu comecei meus estudos, né, tem uma corrente teórica que estuda o meio, então é o estudo do meio, e esse estudo no meio, ele surgiu na França, ele é de origem francesa. Olha! E no Brasil, nós que somos formados em geografia, a gente colocou esse estudo do meio em prática. E então eu trago para a França a minha experiência brasileira. Perfeito. E eu tento, a minha teoria é que a transmissão do conhecimento não é suficiente. Eu tenho que experienciar esse conhecimento na prática. Então, hoje em dia, a gente tem uma injunção que é a participação democrática, quer dizer, todos os projetos urbanos, que é comum, isso é uma coisa que é comum na França e no Brasil. No Brasil, nós temos uma escola democrática, né? As eleições de diretores são democráticas, ao menos nós já fizemos isso. Como? A ideia é essa, é ser democrática, né? A ideia é ser democrática, mas você só pode ser democrático no termo largo, né, no senso largo do termo, se você participar.
Se nós vamos buscar a ideia do que é democracia, é a participação do povo. E o que é essa participação, né? E como se aprende essa participação, né? Então, a participação, no Brasil, a participação começa na escola. Nós temos uma escola que ela tem essa parte que é mais de transmissão do conhecimento, mas ela tem uma grande prática democrática. Os alunos participam na aula. O professor, ele tem essa prática de convidar os alunos a refletir, a pensar, a participar. E então, isso ele sai da escola. Quando o aluno sai da escola, ele carrega com ele essa experiência. E ele pode ou não utilizá-la. Uhum. E como é que foi a pandemia na França? A gente ouve muito falar pelos noticiários, mas acho que quem vive ali, acho que tu vai trazer uma visão bem interessante para a gente refletir. Como é que começou e como é que vocês estão hoje? Como a escola ficou nisso? Tá. Então, como funcionou essa questão? Para o francês, foi quase um choque, como para todo mundo, mas principalmente porque, em termos políticos, não foi revelado logo em seguida. Tinham uma esperança, os políticos tinham uma esperança que a França talvez não ficasse imune. Ficasse imune. Isso. Que a França fosse imune ao vírus. Essa era a ideia. E a partir do momento que o governo começou realmente a escutar, né, os cientistas, né, que são das ciências biológicas, da medicina, então lá o quadro começou a mudar. E como em vários países, né, a França também está defasada, o serviço público na França é defasado. Então, não tínhamos os equipamentos, não tínhamos recursos humanos e técnicos e tecnológicos para enfrentar a crise, para enfrentar o Covid-19, porque como em todos os países, na França teve também essa essa palavra, quando as empresas vão se instalar em outros países, francês. Enfim, se tornar multinacional, elas vão para outros territórios. Então a França não tinha condições nesse momento de produzir nada. Produzir nada não. Bom, hoje as vacinas que existem no mercado não são francesas. Não existe uma vacina francesa. Todas importadas. As máscaras também são todas importadas, né? A gente vê o monopólio da China nesse mercado, né? Então, para nós foi bem complicado. E os franceses também, o povo francês, eles são muito críticos. É um povo que é quase uma dicotomia. É um povo que ele tem essa solidariedade, né? Essa laicidade, essa igualdade, solidariedade e laicidade. Eu não sei se é um Estado laico. Né? A França é um Estado laico e a liberdade individual é muito importante para o francês. Ao mesmo tempo que ele tem essa solidariedade,
né, com o próximo, ele também tem essa questão da liberdade. Então, teve essa dicotomia, porque o confinamento, ele cortou a liberdade do francês. Uhum. Então, teve muitos movimentos de resistência, principalmente para os jovens. Uhum. E muitas questões surgiram a partir desse confinamento, dessa crise do Covid, porque é uma crise de sociedade. As pessoas começaram a mudar os hábitos, né, o cotidiano, e as mulheres, nesses termos, foi o lugar da mulher na sociedade francesa foi revelado, foi revelador, como nós estamos ainda atrasados, né, em termos de egalidade, não, Igualdade. igualdade, em termos de igualdade homem e mulheres, né? O Covid, o confinamento trouxe à tona o lugar da mulher na sociedade francesa. Então, na questão das tarefas domésticas e da educação dos filhos. Que é papel, né, da mulher, no caso. Que é o papel tradicional ainda da mulher na sociedade, e na sociedade francesa também. Infelizmente, nós estamos no nosso tempo. Tu acredita que já passou todo o tempo? Então, assim, ó, nós vamos ter que fazer outro encontro, falar muito mais ainda, porque eu acho que a tua experiência aí na França é maravilhosa. Tu dá aula hoje, né? Tu dá aula Dou aula na universidade. Dou aula de antropologia. De antropologia, então tem uma experiência aí muito rica para a gente explorar, e também a questão das mulheres casadas, as brasileiras casadas, né, que a gente estava pensando em falar hoje, mas quem sabe numa próxima oportunidade nós vamos explorar muito mais isso, né? O tempo é rápido, enfim, o tempo passa rápido, aliás, mas foi um prazer, né, te entrevistar, e eu gostaria que tu deixasse umas últimas palavras para nós, mulheres brasileiras aqui, não ficarmos achando que só somos nós que cuidamos da casa e dos filhos, então. Olha, a experiência na França é muito interessante, porque as mulheres guardam esse papel das tarefas domésticas, mesmo se os homens franceses são super atuantes, mas a gente vê que realmente a mulher tem uma responsabilidade na sociedade, e eu acho que a gente tem que pensar como a gente educa nossos filhos, né? Nossos filhas e filhos, para viver nesse mundo que está se transformando com o Covid. Repensar isso, né? E educar diferente, para que todos possam participar e fazer parte e desempenhar essas tarefas também, né? Que não seja só a mulher, mas a mulher e o homem, né? Repartir as responsabilidades. Então, Clara, muito obrigada, agradeço de coração. Obrigada também, adorei. Adorei a tua participação, né? E até o próximo programa. Muito obrigada pela audiência.